Cheguei ao Algarve à procura de silêncio e acabei preso numa vida que definitivamente não era a minha. Um jardineiro de 20 e poucos anos com o coração feito em cacos, um príncipe árabe tão atraente como perigoso, e uma quinta de luxo cheia de segredos. Entre o perfume do jasmim e olhares que queimavam, nasceu um desejo que nos podia custar tudo. Fogo, o ar de Lisboa cheirava a asfalto quente e à pressa de um verão que já começava a morder. O comboio para o sul foi um alívio, uma promessa de um horizonte diferente. Eu, o Léo, com os meus 23 anos, e uma sensibilidade à flor da pele que muitas vezes confundia com timidez, agarrava-me à ideia de passar os próximos meses rodeado de verde e azul em vez de cinzento. O trabalho temporário como ajudante de jardinagem numa quinta de luxo perto de Vila Moura não era bem o futuro com que sonhara enquanto estudava paisagismo, mas era uma fuga. Uma fuga de uma cidade que de repente parecia demasiado grande, de um desgosto de amor que ainda me roía por dentro e, para ser sincero, uma fuga de mim mesmo. A costa algarvia recebeu-me com uma bofetada de sol e o aroma salgado do Atlântico misturado com pinheiros e flores exóticas. A quinta chamada Algarve, um nome que sussurrava história e mistério, erguia-se numa colina suave, um labirinto de paredes brancas, arcos mouriscos e telhados de terracota rodeada por um jardim que parecia saído de um sonho oriental. Era imenso, pá exuberante e, para mim, esmagadoramente belo. Havia fontes a murmurar, caminhos ladeados por buganvílias de cores impossíveis e recantos sombreados sob palmeiras antigas. O pessoal da quinta era discreto e eficiente. O mordomo, o senhor Alves, um português com um ar britânico de modos impecáveis e um olhar perspicaz, recebeu-me com uma cortesia formal que estabeleceu logo uma distância. Havia uma pequena equipa de limpeza, cozinheiros e o outro jardineiro, o principal, o Pedro, um homem curtido e falador que me ensinou os cantos à casa com a paciência de quem leva anos a trabalhar debaixo do mesmo sol. Durante os primeiros dias, a presença do dono da quinta era apenas um rumor, uma sombra elegante que se movia pelos espaços interiores ou que desaparecia num carro de alta gama. Amir, o milionário árabe. O nome era pronunciado com uma mistura de respeito e curiosidade contida. Diziam que era reservado, que viajava muito, que tinha negócios por todo o mundo. Pouco mais. O seu mistério parecia uma extensão natural do luxo e da privacidade que envolviam o lugar. Eu trabalhava de sol a sol. Enterrava as mãos na terra, podava roseiras, arrancava ervas daninhas à sombra das oliveiras. O trabalho físico acalmava o ruído dentro da minha cabeça, permitia-me não pensar demasiado. Mas, inevitavelmente, os meus olhos desviavam-se para a casa, para as janelas altas e as varandas com vistas infinitas para o mar. E às vezes vislumbrava uma figura à distância. Amir. A primeira vez que o vi de perto, eu estava ajoelhado junto a um canteiro de alfazema, com as mãos a cheirar a terra. Amir apareceu no caminho vestido com umas calças de linho impecáveis que pareciam flutuar à sua volta. Era mais novo do que eu imaginara, talvez nos seus 30 e muitos. Alto, elegante, com uma graça natural nos seus movimentos. Os seus olhos escuros, sob umas sobrancelhas bem definidas, pareciam absorver a luz em vez de a refletir. Não sorria apenas, observava o jardim com uma intensidade que me fez sentir de repente muito consciente da minha postura curvada e dos joelhos sujos de terra. Pus-me de pé a sentir o calor a subir-me pelo pescoço. Bom dia, senhor, murmurei a limpar as mãos às calças de trabalho. Amira assentiu e os seus olhos pousaram em mim. A sua mirada não era de avaliação, mas contemplativa, quase como se estivesse a ver para além da superfície. Bom dia, respondeu ele. A sua voz era profunda, com um sotaque ligeiro que me soou musical. Parece que aprecias o jardim. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Sim, sim, é um lugar incrível, balbuciei. Gosto muito de trabalhar aqui. Eis senti-me um idiota. Ele limitou-se a olhar para mim, um silêncio que não foi constrangedor, mas carregado como se estivéssemos a ter uma conversa secreta sem palavras. Senti um aperto estranho no peito, uma mistura de me sentir verdadeiramente visto e uma timidez paralisante. Havia algo na sua quietude que era enigmaticamente fascinante. A partir desse dia, o Amir tornou-se uma presença mais tangível.
Via-o a ler numa varanda, a passear pelos caminhos ao entardecer. Os nossos encontros eram breves, mas a intensidade no seu olhar permanecia. E sem me dar conta, a admiração começou a misturar-se com algo mais, algo que eu conhecia bem, mas que ali se sentia mais perigoso, mais inalcançável. Desejo. O desejo crescia nos pequenos momentos. Uma vez ele perguntou-me sobre a rega e a sua mão roçou na minha ao apontar para uma flor. A pele dele era quente. O toque durou uma fração de segundo a mais do que o necessário, enviando uma corrente elétrica pelo meu braço. Retirei a mão rapidamente com o coração a mil. Outra vez apanhou-me a observá-lo sair da piscina, a água a escorrer pelo seu corpo bronzeado. Os nossos olhares cruzaram-se e o dele percorreu-me com uma lentidão que fez a temperatura subir à minha volta. Baixei a vista a corar com o zumbido do desejo surdo, mas presente nos meus ouvidos. Os silêncios entre nós tornaram-se mais eloquentes que as palavras. Havia uma tensão no ar sempre que estávamos perto, uma consciência mútua que me deixava fascinado e aterrorizado. Eu estava a imaginar coisas, ou havia algo real naqueles olhares, naqueles toques. A intriga aumentava. Ouvi o pessoal a cochichar sobre as suas viagens inesperadas, as chamadas em línguas que ninguém entendia, os visitantes de ar formal que chegavam e partiam discretamente. A vida de Amir era um castelo murado, e eu estava do lado de fora a espreitar pelas frestas. Uma noite estava eu a fazer uma última ronda perto da casa, atraído pelo perfume do jasmim. O ar estava pesado, elétrico, como antes de uma trovoada. Vi luz na biblioteca e, impulsionado por uma curiosidade imprudente, aproximei-me da janela. Amir não estava sozinho. Havia 2 homens com ele de fato, com rostos duros, sem expressão. A conversa era baixa, tensa. Não percebia as palavras, mas a linguagem corporal deles gritava perigo. De repente, Amir levantou a voz irritado. Ouvi uma palavra que soou como um aviso, e depois claramente o meu nome. Leo, e depois outra coisa, a caixa. O meu coração deu um salto. Afastei-me da janela, escondendo-me nas sombras do jasmim a tremer. Por que é que ele tinha dito o meu nome no meio de uma conversa daquelas? A ideia de estar envolvido em algo que eu desconhecia deu-me um calafrio. No dia seguinte, o ambiente na quinta estava pesado. O Sr. Alves andava de um lado para o outro tenso. O Amir não apareceu durante todo o dia. A minha cabeça não parava. A caixa. Que caixa? Lembrei-me de ter visto uma pequena arrecadação de ferramentas quase nunca usada perto da velha estufa. Um impulso levou-me até lá. A porta estava destrancada. Lá dentro, por baixo de uns sacos de serapilheira velhos estava uma pequena caixa de madeira escura. Com as mãos a tremer, abria. Estava cheia de fotografias. Numa, Amir apertava a mão a um homem que eu reconheci das notícias, um político com fama de corrupto. Noutra, estava com uma mulher deslumbrante, mas ambos pareciam infelizes. E na última foto, quase deixei cair a caixa. Era o Amir a assinar um documento numa secretária. À sua frente, desfocado, mas reconhecível, estava um dos homens da noite anterior com um sorriso que me pareceu cruel. O documento tinha um logótipo que eu já tinha visto algures associado a uma organização com negócios pouco claros. O que estás a fazer? A voz do Amir atrás de mim fez-me saltar. Virei-me a caixa na minha mão. O seu rosto estava pálido, os olhos negros e impenetráveis. Léo, disse ele, a sua voz controlada, mas com uma intensidade que me obrigou a encará-lo. Dá-me isso. Entreguei-lhe a caixa, os nossos dedos a roçarem-se, mas desta vez o toque foi frio. Temos de falar, disse ele. Vem comigo, agora. Segui-o até a biblioteca. Ele fechou a porta. Tu não devias ter visto isto, disse ele mais para si mesmo do que para mim. A minha família, os meus negócios, não é simples. Aquelas pessoas, eles acham que eu lhes devo algo. E agora, porque te viram, porque sabem que és importante para mim, estás em perigo. Antes que eu pudesse processar o que ele disse, ouvimos um barulho forte na porta principal. Outro mais insistente. Merda, sussurrou Amir. Olhou para mim e pela primeira vez vi medo nos seus olhos. Davis tem uma saída traseira. Pelo jardim, disse ele rapidamente. Leo, vens comigo. Não era uma pergunta. Era uma ordem, mas também um instinto de proteção.
Saímos para o jardim escuro, guiados pela luz da lua. O ar da noite cheirava a jasmim, um perfume doce que agora parecia quase irreal no meio da adrenalina. Ouvimos gritos vindos da casa. Tinham entrado. Corremos juntos pelo mesmo caminho onde nos tínhamos encontrado pela primeira vez. A necessidade de confiarmos um no outro dissolveu qualquer barreira que ainda existisse. O medo era um imã potente. Escondidos por um instante debaixo da pérgola de jasmim, o meu refúgio agora, o nosso ponto de fuga, ele virou-se para mim. Na escuridão, a sua mão encontrou a minha e o seu aperto era a única coisa real num mundo que se desmoronava. Sem dizer uma palavra, puxou-me e continuamos a correr para a incerteza da noite. Eu vivo numa pequena vila piscatória, aqui no norte de Portugal. Um lugar onde as casas de pedra se agarram à encosta como se tivessem medo de cair ao mar. O ar cheira a salitre e a rede de pesca, e o som das gaivotas é a primeira coisa que se ouve de manhã e a última antes de adormecer. Para as gentes daqui, o mar é tudo, é o pão na mesa, o vizinho barulhento, o horizonte que nos define. É também o ladrão que por vezes nos rouba os homens e os sonhos. O meu nome é Adriano e durante quase toda a minha vida o mar foi a parede contra a qual eu media a minha espera. A espera pelo Marcos. Crescemos juntos o Marcos e eu. Éramos inseparáveis. As nossas brincadeiras eram feitas no cais, a saltar entre os barcos de pesca atracados a roubar iscas para pescar caranguejos nas rochas. Ele era o sonhador, o que tinha o olhar sempre perdido nos navios grandes que passavam ao longe. Falava de cidades com nomes estranhos, de mundos para além daquela linha que separa o céu e a água. Eu, por outro lado, era a âncora dele. O meu mundo era aquela vila, aquelas ruas estreitas, e era um mundo perfeito desde que ele estivesse nele. A nossa amizade com o tempo transformou-se em algo mais profundo. Algo que não tinha nome na nossa vila, ou se tinha, era um nome sussurrado com desprezo. Foi na adolescência que o primeiro beijo aconteceu, um beijo roubado, atrás de uma pilha de redes de pesca, com o coração a bater descontroladamente e o medo de sermos descobertos a misturar-se com um sentimento novo e avassalador. O nosso amor era um segredo guardado nas enseadas escondidas, onde namorávamos nas cartas que trocávamos às escondidas, nos olhares cúmplices que dávamos um ao outro no meio da procissão da Senhora da Agonia. Mas o Marcos sentia-se preso. Isto não chega a Adriano, dizia-me ele enquanto olhávamos para o mar. Esta vila, este mar, isto é uma gaiola. Eu quero ver o que há para além disto. O medo de o perder apertava-me o peito. Eu não compreendia aquela sua necessidade de fugir. Para mim, a felicidade era ali naquele nosso mundo secreto. E como todos os segredos em terras pequenas, o nosso acabou por ser descoberto. Foi o meu pai, um homem do mar, mestre de uma traineira, um homem duro e respeitado por todos, que nos encontrou. A sua fúria foi como uma tempestade. Os gritos, os insultos, a vergonha estampada no seu rosto. Senti a mão pesada dele na minha cara e o mundo desabou. O que dirão era uma lei não escrita e nós tínhamos-la quebrado da forma mais imperdoável. Para escapar ao escândalo, para fugir da ira do meu pai e da vergonha que se abateu sobre nós, o Marcos tomou uma decisão. Arranjou trabalho num bacalhoeiro que ia para os mares da Terra Nova. Uma viagem longa de meses. Na noite antes de ele partir, encontramo-nos uma última vez na nossa enseada. O som das ondas parecia um lamento. Eu volto, Adriano, disse ele com os olhos a brilhar de lágrimas e de determinação. Isto não é um adeus. Eu volto por ti. Espera por mim. Eu agarrei-me àquela promessa como um náufrago a um pedaço de madeira. No dia seguinte, vi o barco dele afastar-se no horizonte até se tornar um ponto minúsculo e desaparecer. Então comecei a esperar. Os anos passaram, a vila continuou a mesma, mas eu mudei. Tornei-me pescador como o meu pai. O trabalho duro ajudava a calar os pensamentos. Via os meus amigos casarem, terem filhos, as suas vidas a seguirem um rumo natural. A minha vida era um ciclo de marés de redes lançadas ao mar e recolhidas e de uma espera silenciosa. No início, a esperança era uma chama viva. Cada vez que um barco grande voltava ao porto, o meu coração acelerava.
Corria para o cais a procurar o rosto dele no meio dos marinheiros cansados, mas ele nunca estava lá. As cartas que eu lhe escrevia nunca tiveram resposta. Com o tempo, a chama da esperança foi se tornando uma brasa, uma saudade profunda que se instalou na minha alma. As pessoas primeiro cochichavam, depois habituaram-se. Eu era o Adriano, o homem que esperava. Passaram-se décadas. O meu cabelo ficou branco, as rugas no meu rosto tornaram-se mapas das marés e das tempestades que enfrentei por fora e por dentro. O meu pai morreu, o mundo mudou, mas a minha espera continuava mais por hábito do que por esperança. Até que numa tarde de inverno, o carteiro trouxe-me uma carta. Não era uma conta, não era publicidade. Era um envelope amarelado com o selo de um país distante, a morada escrita com uma caligrafia tremida, quase ilegível, mas que eu reconheci de imediato. As minhas mãos grossas e calejadas pelo trabalho tremiam como as de um jovem. Sentei-me na cadeira de balanço, a mesma onde o meu pai se sentava a olhar para o mar. Com o coração na boca, abri o envelope. A carta era curta, as palavras manchadas pelo tempo e talvez por lágrimas. Era do Marcos. Meu Adriano, começava ele. Se estás a ler isto, é porque o mar que sempre nos uniu e separou finalmente entregou a minha mensagem. Peço-te perdão por nunca ter voltado. A vida levou-me por outros caminhos, por outras tempestades. Mas nunca houve um dia em que eu não pensasse em ti, na nossa enseada, na tua promessa de esperar por mim. O meu amor por ti foi a única bússola que nunca me falhou. Onde quer que eu esteja agora, levo-te comigo. Não esperes mais. Vive. Com amor para sempre, teu Marcos. As lágrimas que eu contive durante tantos anos finalmente correram livres pelo meu rosto. O Marcos tinha sido, isso era claro. O mistério da sua ausência estava resolvido. Mas naquelas palavras, na certeza do seu amor, encontrei uma estranha paz. A promessa dele não tinha sido em vão. Ele amou-me até o fim. Hoje continuo a olhar para o mar, mas já não espero. Agora apenas me lembro. E no som das ondas, parece-me ouvir por vezes um sussurro distante. Eu voltei, Adriano. De certa forma, eu sempre estive aqui. Isto que vou contar aconteceu há uns meses, num momento em que a minha vida parecia ter batido no fundo. Chamo-me Nuno e, depois de uma separação dolorosa, vi-me sem casa e com a vontade para fazer o que quer que fosse perto de zero. A pessoa com quem eu tinha partilhado vários anos da minha vida decidiu que já não aguentava mais as minhas inseguranças. E embora agora veja as coisas com alguma distância, naquele instante, foi como levar um murro no estômago. Quando ele me disse que o nosso tempo tinha chegado ao fim, juntei as minhas coisas e saí sem um plano, guiado por aquela inércia que nos leva a reagir sem pensar muito nas consequências. Um bom amigo, o Oscar, abriu-me as portas do seu apartamento por uns dias, mas o espaço era pequeno e eu também não queria abusar da hospitalidade. Foi numa noite entre umas imperiais que tentavam afogar as mágoas que surgiu o tema de partilhar casa. Um colega do grupo comentou que tinha visto um anúncio interessante nas redes sociais, um rapaz à procura de um companheiro de apartamento no centro da cidade, com uma renda relativamente acessível. Pá, nem pensei duas vezes. Que mais podia eu perder? O que eu não imaginava era que aquele passo dado no desespero ia mudar a minha vida para sempre. No dia seguinte, liguei para o número do anúncio. Atendeu-me uma voz grave e amável que se apresentou como Malik. Explicou-me que era português, mas de ascendência angolana, e que trabalhava a meio tempo num restaurante. O apartamento, disse ele, ficava numa zona central bem servida de transportes, mas o prédio era algo antigo. O preço pareceu-me razoável, e como eu precisava de um teto com urgência, combinamos encontrar-nos nessa mesma tarde. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o timbre da sua voz. Era serena, como se ele escolhesse cada palavra com cuidado. Naquela tarde, subi os 3 lances de escadas de um prédio antigo em Arroios, com as paredes a precisar de uma mão de tinta e um cheiro à umidade que se entranhava. Toquei a porta, uma porta verde com a tinta a descascar, e ele apareceu. Fogo, fiquei sem reação. Era um homem alto, de constituição atlética, com a pele tão escura que brilhava sob a luz fraca do corredor. Usava uma t-shirt branca simples e umas calças de ganga que lhe assentavam na perfeição. Sorriu com uma confiança avassaladora e estendeu-me a mão. Nuno, certo, bem-vindo, disse ele.
O apartamento era mais espaçoso do que eu pensava. Apesar de um certo ar de abandono, tinha um ambiente acolhedor, talvez pela luz do fim de tarde que entrava a jorros pela janela da sala. Desculpa a desordem, disse ele. Não estava à espera de visitas tão cedo. Fiquei com o quarto. Não tinha grandes opções. Nessa mesma semana instalei-me. O Malik ajudou-me a carregar as minhas 2 malas e as caixas com livros sem se queixar uma única vez. Reparei então na definição dos músculos dos seus braços e em como se movia com uma força tranquila. Os primeiros dias de convivência foram de uma calma inesperada. Eu acordava de manhã e encontrava o Malik na cozinha a preparar um chá de hibisco e gengibre, uma receita que, segundo ele, lhe lembrava a mãe. Começamos a partilhar pequenas conversas nas quais lhe contei o básico sobre o fim da minha relação. Ele ouviu com uma seriedade que me pareceu estranhamente reconfortante. Entendo-te, disse ele. Eu também tive de começar do zero há não muito tempo. Aquela empatia deixou-me intrigado. A tensão entre nós, no entanto, era palpável, íntima e vibrava no ar sempre que passávamos um pelo outro. Como naquela vez em que me cruzei com ele no corredor quando ele saía do douche, apenas com uma toalha à cintura. Senti o coração a dar um salto. Os seus músculos do peito brilhavam com gotas de água e o cheiro a gel de menta fez-me fechar os olhos por um instante. Ele percebeu a minha reação vil no jeito como arqueou uma sobrancelha e no sorriso cúmplice que se desenhou nos seus lábios. Mas não disse nada. Apenas murmurou desculpa e passou por mim, deixando-me a arder em plena corrente de ar. Esses pequenos toques, esses silêncios carregados de eletricidade repetiam-se. Uma noite na cama, eu dava voltas e voltas a tentar convencer-me de que era uma estupidez pensar nele daquela forma. Eu mal o conhecia e ainda estava a lamber as feridas da minha última relação. Para piorar, comecei a receber mensagens do meu ex cheias de recados passivo-agressivos que me deixavam ainda mais embaixo. No entanto, quando chegava à casa, o Malik estava lá. Oferecia-me um chá, convidava-me a ver um filme, e por um bocado eu conseguia esquecer os fantasmas. Uma noite, para celebrar o meu novo trabalho, a tempo parcial numa loja de roupa, o Malik sugeriu que fizéssemos um jantar especial. Vou cozinhar um prato que se fazia lá em casa, disse ele, com frango, especiarias e arroz. A casa encheu-se de um aroma quente que me transportou para longe. Ele pôs música a tocar ritmos africanos que me eram familiares das noites de Lisboa e até dançamos um pouco no meio da sala. Eu sentia-me feliz, realmente feliz pela primeira vez em muito tempo. Então o meu telemóvel vibrou. Era o meu ex, outra vez, com a sua ladainha de acusações. O meu sorriso desfez-se. O Malik, claro, notou. Está tudo bem? Perguntou a sua voz cheia de uma preocupação genuína. Sim, é só um assunto pendente, menti. Ele sentou-se ao meu lado no sofá e o silêncio instalou-se entre nós. Foi então que ele tocou na minha mão. Eu não costumo falar da minha vida privada, disse ele, mas sei o que é sentir que alguém te prende com um fio invisível, mesmo quando a relação já acabou. Olhei para ele espantado e agradecido. Naquele momento, com as nossas vulnerabilidades expostas, não aguentei mais. Pousei a minha mão sobre o braço dele. Malik, comecei com a voz embargada. Acho que há algo que já não podemos ignorar. Ele não me deu tempo para continuar. Num gesto que pareceu nascer do fundo da alma, inclinou a cabeça e pousou os seus lábios nos meus. Fogo foi um beijo, ao princípio tímido, trêmulo, como se ambos tivéssemos medo de quebrar algo frágil. Mas o calor espalhou-se pelo meu peito e senti o meu coração a retumbar com força. Pouco a pouco, o beijo tornou-se mais profundo, mais sincero. As suas mãos seguraram-me na nuca e eu agarrei-me à sua t-shirt desesperado por aquela proximidade. Foi um instante que me pareceu eterno e ao mesmo tempo demasiado curto. Quando nos separamos, ficamos a olhar um para o outro em silêncio, com a respiração agitada. Vi as suas pupilas dilatadas, os seus lábios úmidos e soube. Soube que não havia como voltar atrás.